Bom dia a todos, sou Wilson Roberto, diretor de projetos da Hybrid e pesquisador. Eu vou comentar com vocês aqui sobre uma matéria que foi vinculada ontem ao Hotspot e onde aparece a nossa tecnologia. E eu vou mostrar aqui para vocês a minha interpretação dessa matéria. Agora, o sistema mais caro. Aqui, quando se fala o sistema mais caro, se a gente for analisar em relação ao GNV, o nosso equipamento seria 50% do valor do GNV. Então, tecnologia para redução de consumo de combustível mais caro, eu acredito que não seja isso. Mas, no contexto aqui, foram avaliados 3 equipamentos. Um vapor de gasolina com reservatório de água, um sistema eletrônico de gerenciamento do OBD2 e o nosso equipamento. Nessa razão desses 3 equipamentos, sim, o nosso equipamento é mais caro porque existe uma tecnologia e são aplicados materiais de engenharia, como plástico de engenharia, no caso aqui o ABS, e outros elementos aqui que compõem a nossa tecnologia. Tá? Então, por isso tem um valor agregado ao equipamento. Esse aparelhinho aqui. Justamente, esse aparelhinho aqui é que pode trazer uma economia de até 40%. Este aparelhinho aqui, existe uma tecnologia nele para extração de hidrogênio com baixa tensão, menos de 3 amperes. O que é que ele faz? Vamos lá. Ele produz nitrogênio. Opa, ele não produz nitrogênio, ele produz um gás chamado hidrogênio, que é combustível. Para o motor. Alguma mudança no desempenho do pedal? Sim, ele aumenta o torque do motor. A promessa é de uma economia de até 40%. A gente vai testar com uma turma do Instituto Mauá de Tecnologia. Aqui eu costumo dizer que existe uma diferença entre teste e avaliação. Né? Se a gente tem uma universidade que segue normas técnicas, isso é uma avaliação. Mas o engraçado é que quando a gente vai avaliar um produto ou uma marca, a gente manda um comunicado para esse produto ou para essa marca para acompanhar os testes ou, após os testes, enviar para essa empresa, dizendo se foi positivo ou não. Em momento algum, eu fui comunicado de que esse equipamento seria vinculado e mesmo tampando a marca, como a gente viu ali, o meu equipamento, ele tem uma assinatura, ele tem um desenho industrial, ele é único. É a mesma coisa você pegar um Fusca, tirar os logos da marca, ao olhar você vai saber que é um Fusca. Enquanto eles preparam o carro, a gente explica essa ideia para criar um formato híbrido no motor. Aqui dentro você tem uma água. Opa, não é uma água comum, não é uma água de torneira. É um fluido desenvolvido, inclusive esse fabricante de fluido desenvolve fluidos para a montadora. E esse fluido aqui é feito em um laboratório, uma empresa que cria o fluido. Com um eletrônico e uma corrente elétrica, e isso transforma. E isso, da corrente elétrica passando pelo fluido mais um eletrônico, gera uma reação química chamada eletrólise, onde você é capaz de separar as moléculas do hidrogênio e do oxigênio, e através da mangueira vai ser conduzido até a entrada de ar do motor, para corrigir a queima do combustível, e não corrigir a mecânica do veículo. Por isso que não tem uma interferência, não tem uma ligação direta com a mecânica. Tem aqui dentro em hidrogênio, que por essa mangueira ele vai ser injetado dentro da câmara, tentando enriquecer a mistura. Mas Aqui a palavra enriquecer, ela até cabe, mas a intenção do nosso gás na combustão é corrigir a estequiometria, a razão entre ar e combustível. Consequentemente, como os motores são eletrônicos, eles vão entender que essa mistura ficou rica e automaticamente vai diminuir o tempo de injeção através dos bicos injetores, diminuindo a vazão e com isso um consumo menor de combustível. Essa é a dinâmica da adição do hidrogênio dentro da câmara de combustão. uma vez, uma tentativa de diminuir a entrada de líquido para uma entrada mais gasosa nesse caso. E com isso, melhorar a performance do carro e melhorar também o consumo de combustível. Hora do teste. Volto a repetir, o fabricante não estava lá, nenhum do meu corpo técnico estava lá, simplesmente o cliente que utiliza a nossa tecnologia buscou a emissora para falar realmente das vantagens que ele tem sobre o equipamento. Falando nisso,
A matéria é muito extensa, falando sobre os dois equipamentos que eu já falei anteriormente e sobre o nosso. O engraçado é que o cliente deu opinião sobre os dois produtos, sobre o vapor de gasolina e sobre o sistema de gerenciamento do OBD2. Mas em momento algum perguntaram para ele o que ele achava da tecnologia que ele pagou mais caro para o carro dele. E sim, esse teste aqui está sendo a prova cabal de que nosso equipamento não funciona. Quando na verdade quem tem que dar essa explicação é o cliente. Ou eles mostrarem para mim um relatório do dinamômetro, da telemetria, porque aqui na edição apresenta uma continuidade no teste. Mas esse carro foi testado nessa pista durante o dia inteiro. A hora de entregar o resultado, a faculdade pediu para esse carro voltar para a faculdade por 3 dias. Se meu cliente voltou com outro carro da montadora para casa. E aí, depois de 3 dias, ele recebeu a informação que o produto não funcionava. Existe áudios, existe vídeos, na qual o cliente, ele mesmo questiona. Quem garante que ligaram o equipamento? Quem garante que fizeram o teste da forma correta? Esse é um Creta, mas vai acabar ficando de Duster. Olha só, quero que você fique tranquilo, porque o Argo, do jeito que sair aí da pista, vai para a garagem do Autosport com o motorista do programa. Vai ficar lá até terça-feira, quando ele deve ir para a pista de Limeira. Eu vou te dando todo o parecer. É uma pista da ZF lá em Limeira, onde fazem testes também. Vão fazer nessa pista de lá. Vão na terça e na quarta, parece. E aí na própria quarta ou na quinta pela manhã, um motorista pega esse carro e vai te devolver em Santos, destrocar com você, tá bom? E pediram o carro para que fosse feito outros testes em outro lugar. E aí eu tive, né, me pediram, cara, não fui obrigado, mas solicitaram o meu carro, eu deixei o meu carro com eles me emprestaram um outro carro para que eu viesse embora e ficasse com um outro carro até me devolverem o meu carro, e aí foi feito outros testes. E aí você questiona, como é que fizeram outros testes, não na presença do dono do carro? Ou seja, quem é que garante que eles ligaram o aparelho? Quem é que garante que usaram o aparelho da maneira correta? Porque basta não ligar o aparelho que ele não vai funcionar. Lembrando que quando o carro ficou com eles pediram para que eu desligasse o aparelho. Ou seja, o carro saiu lá de onde foi feita a gravação com o aparelho desligado. Quem é que garante que quando chegou no local que foi feito os novos testes, eles desligaram o aparelho da maneira correta? Ao desligar o aparelho, andou 6 km para zerar o aparelho, e ao ligar o aparelho novamente, andou 6 km para que o aparelho começasse a funcionar. Isso eu vi porque eu estava presente. Agora, o outro teste, quem garante que foi feito dessa maneira? Quem garante que foi feito da maneira com a eficiência do aparelho em 100%? Quem me garante? Até porque quando eu recebi o carro de volta 4 dias depois, o aparelho estava desligado. Estava virado para o lado que estava desligado. Ou seja, quem garante que eles não fizeram o teste com o aparelho desligado? O documento inicial, que é o da pista, nós não recebemos. Talvez o programa tenha recebido o documento da universidade no teste na universidade, mas nem a equipe do programa, nem o cliente, e muito menos a empresa estava lá para acompanhar. Velocidade constante de 40 e 80 km por hora. 10 voltas em cerca de 10 km 3 vezes. A ideia era mostrar o quanto o equipamento é ou não eficiente no consumo de combustível. Aqui eu pergunto, por que essa tarja amarela
está na frente do sistema de monitoramento e está desfocado. O engraçado é que eu tenho uma foto interna do carro e uma câmera focando diretamente na tela. O que significa esse quadrado amarelo aqui e desfocando a área de leitura? Por que vocês fizeram um teste de potência também? Porque isso é diretamente ligado ao consumo. Porque não adianta você... Aqui, quando se faz um teste de potência, no meu equipamento e na minha propaganda, eu nunca disse que o meu equipamento traria mais potência. O que a gente utiliza é a palavra torque. O nosso equipamento eleva o torque do motor. Porque são duas razões diferentes, torque e potência. A faixa de economia é gerada na curva lá de potência, torque e RPM, na faixa de torque. Então, se eu consigo aumentar essa faixa de torque, então eu tenho uma faixa maior de economia. Então, esse contexto de potência, o nosso equipamento não acrescenta nada. Reduzir o consumo de carro e reduzir a potência. Como foi que vocês fizeram o teste de desempenho? A gente repetiu a aceleração de 0 a 100. Então, quando a gente fala teste de desempenho, teste de consumo, teste de performance, existe uma norma da ABNT que rege cada procedimento. Volto a repetir, em hipótese alguma eu recebi esses laudos pós-teste. Podemos observar que existe uma quantidade significativa de elementos que fazem a leitura em tempo real. E isso aqui é transmitido online para a faculdade. Então gerou um gráfico, gerou uma documentação, e por que não foi apresentada para a empresa até agora? Tanto com o equipamento e depois fizemos com o economizador. Para ver se ele afeta alguma coisa numa aceleração do carro. Nos testes que nós fizemos, as diferenças de medida de consumo de combustível. Volto a repetir, mais uma vez a tarja amarela aqui. Falam que foram feitos testes de consumo e redução. Então aqui apresenta 2,59. Na continuidade do vídeo, ele fala que uma economia de 2 a 3% é satisfatória. Então, na parte técnica, no diálogo do vídeo, isso aqui se diz satisfatório. O carro utilizando o equipamento e sem utilizar o equipamento foram muito pequenos. Não dá para afirmar que teve ganho na utilização do equipamento. Então, nesse momento, quando ele afirma que não existe ganho com a utilização do equipamento, é esses dados que a empresa aguarda receber. Não só o teste feito dentro da universidade, mas como o teste feito na filmagem, na pista. Esse que vai comprovar para a gente aqui, através de gráficos, se existe ou não. Mas comprovar o quê? Que a empresa tem uma quantidade significativa de clientes satisfeitos, que clientes indicam outros clientes, que clientes procuram um programa para falar sobre a tecnologia. Então, a gente tem que pesar isso, né? Se as diferenças fossem muito grandes, a gente teria pego, com certeza. Para que se faça isso com eficiência adequada, requer equipamento de alto custo e com baixa contaminação. Então, aqui ele fala de equipamento de baixo custo. Eu acho que em momento nenhum ele sabe o quanto a Hyber já investiu em tecnologia, ferramenta de injeção, materiais nobres para que haja o processo de eletrólise de forma correta. Então, nesse contexto aqui, eu também não fiquei confortável com as palavras. Este refil aqui é um refil descartável, onde existe um fluido que tem uma vida útil. Esse refil tem uma autonomia de 1.000 km ou 15 dias. E isso aqui é descartável. Então, toda vez que você troca o refil, o seu equipamento está novo. Por isso que a empresa dá a garantia do equipamento de 1 ano e uma vida útil prevista de 10 anos, até a troca dessa haste aqui. Essa água é uma água normal que você pega na torneira aí? Então, uma água normal que você pega da torneira. Não é uma água normal que você pega da torneira, porque é feita por um laboratório de um fabricante de fluidos que vende para a montadora também. E vai fazer isso rapidamente, o teu eletrolisador vai ficar contaminado, né? Então a coisa vai ter que ter manutenção recorrente ou uma hora. Então, quando se fala manutenção recorrente, por isso que é um refil descartável. Utilização, descarte, utilização, descarte. Então, ele talvez não tenha entendido o que essa tecnologia corresponde. Tá? Refis descartáveis. Aqui também eu não consegui entender o que é esse carvão ativado num alternador. Essa
demonstração aqui diz que o nosso equipamento consome mais energia do alternador do que gera energia para o motor, em forma de poder calorífico, através do gás e hidrogênio, que vai alimentar essa combustão com um combustível, que é o hidrogênio, que tem um poder calorífico 3 vezes maior do que a gasolina, e em razões e vazões corretas você consegue ter uma performance no motor. Em hipótese alguma você vai consumir mais energia do que o alternador pode gerar, porque a nossa peça consome menos de 3 amperes. Se a gente pegar um som veicular, o consumo de energia do som veicular é maior do que o consumo da nossa peça. Se o consumo do som veicular é maior do que o consumo da nossa peça, então todos os carros que seriam de fábrica já trariam um prejuízo mecânico e energético para o motor. Para parar de funcionar, você nem vai perceber, você vai tirar a energia do motor através do alternador, que vai fornecer eletricidade para esse eletrizador. Você vai criar um sistema que, na prática, vai acabar roubando energia mais do que entregando. Então, mais uma vez, o equipamento consome menos de 3 amperes. O alternador ele é um equipamento desenvolvido para gerar energia para carregar as baterias. Após as baterias com carga, parte dessa corrente que o alternador gera, uma parte dessa é descartada. Então, se a gente está consumindo o mínimo de energia, nunca vai haver essa diferença de perda energética. Depois dessa matéria toda, eu consegui entender qual era a razão do convite para fazer a matéria do meu cliente. É esta parte aqui. Ó. Primeiro é descredibilizar qualquer tecnologia que traga economia. Segundo, dizer que a forma de condução gera economia, e é verdade, uma condução correta gera economia, sim, mas não em valores tão significativos. No diálogo anterior, se fala-se que até 3% é algo satisfatório, acima de 10% é algo enganoso. Mas vamos ver aqui. Agora, um teste sem os acessórios. E aí, Diego, quanto você fez? 3? 3.8. Vemos a velocidade de 13.8 km por hora, a distância de 1.8. E uma tarja vermelha em cima do KM. Editado. Eu acredito que isso aqui deveria manter a mesma cor e com uma indicação circular, né? Para a gente ter certeza que esse número aqui não foi editado aqui em cima. E aqui vemos que a condução, através do sistema de uma condução eficiente, vemos que tem 43% em relação a 100% da economia. Ele só ganhou uma estrela aqui, porque a média ficou muito baixa. 8. E você? Aqui vemos 8.1, velocidade 25.4, a distância 1.8. Então, se a gente quer comparar alguma coisa, é banana com banana. Então, essa velocidade aqui teria que ser compatível com os dois veículos. E aqui a gente percebemos que não tem aquele sistema de gerenciamento ecológico, tá? Ou de condução mais assertiva. 8.1. Para chegar no ponto certo, a indústria leva em conta vários parâmetros e questões climáticas. Então aqui se dá ênfase na montadora, na tecnologia da montadora, que é bacana, mas eu tive a oportunidade de ir em vários países pelo mundo para pesquisar o sistema de otimização de combustível. Tive em Portugal, existe um fabricante de otimizador de combustível muito parecido com o nosso no conceito. Tem certificação da União Europeia, é aplicável na Europa. Muitos governos veem com bons olhos essa tecnologia, principalmente para a redução de poluentes.
Em momento algum falou que o nosso equipamento reduzia até 90% das emissões de gases, CO, CO2, hidrocarboneto e NOx. Existem modelos de veículos que é aplicado no nosso equipamento, onde o CO chega a zerar. Muito se fala em CO2, dióxido de carbono. Pouco se fala em monóxido de carbono, CO. O CO é o gás que mais mata, 3 vezes mais que a AIDS e praticamente 3 vezes mais que o câncer. Então, se é para falar de utilidade pública, eu acho que deveria também falar sobre ecologia, coisa que em momento algum foi falada. E os testes são constantes. 1, 2, 3% já seria algo muito bom. Volto a repetir, 1, 2, 3%, algo muito bom. No vídeo anterior apareceu lá 2,65. Ele quis dizer que era algo muito bom. Não, agora quando fala de 10% para mais, isso, na minha opinião, é quase que enganação. Na minha opinião, acima de 10% eu acho que é enganação. A pergunta é, o cliente, essa pessoa tem um equipamento no carro para afirmar? Não. Ele ouviu o meu cliente que foi fazer a matéria? Acredito que também não, porque ele não estava no momento do teste na pista. Acredito que ele estava recebendo os dados de telemetria em algum ponto. Também não posso afirmar. Mas, se 10% é algo enganoso, vamos continuar o vídeo. Né? Porque não existe essa possibilidade. Se existisse, já estaria no carro disponível logo de cara. Né? Ainda mais... Então, se existisse uma tecnologia que fosse capaz de ter uma redução, já existiria logo de cara saída de fábrica. Mas nós percebemos lá no vídeo anterior, na continuação do vídeo, onde o piloto conseguiu uma média e o motorista conseguiu outra, e a diferença de média, a gente está falando de 115%. Então, se 10% para ele é algo enganoso, como que só no dirigir você consegue uma diferença aproximadamente de 115% na condução? Custo de baixo custo, imagina. E aí, mais um contraponto. Baixo custo na tecnologia. No início, o equipamento mais caro. Então, como que a gente faz essa análise de quem está vendo o vídeo de uma forma contínua? Então, gera ali um conflito em informações. Para economizar de verdade, tem que cuidar do alinhamento, calibragem e, claro, dirigir com técnica. Concordo, todos esses 3 temas, manutenção do carro, qualidade do combustível e uma condução correta, gera economia, ok? Mas você pode ter uma economia maior usando outras formas de tecnologia, como por exemplo, GNV. GNV é um sistema que traz uma economia satisfatória. Você não gasta energia na descida. O carro também não. Agora, só bota uma casquinha de carro acelerador, só um pouquinho. Olha o RPM lá. Não, passou de 2 lados. Não deixa... Cai aqui para a esquerda. Isso. Tira o carro do acelerador. E deixa ele descer. Tá com o carro engrenado. Numa descida, o consumo é 0. Agora, só... Realmente, o que ele fala aqui, em planos inclinados acima de 3 a 5 graus, o sistema de algumas montadoras faz com que a bomba de combustível desligue e utilize essa inclinação para deslocar o carro sem injeção de combustível. O que ele está dizendo aqui é a realidade. Numa descida você tira o pé do acelerador e deixa o carro deslizar de forma suave. Casquinha do carro acelerador, só casquinha. Cara, você está fazendo 8.4. Engraçado que aqui aparece sem a tarja. E olha que a média de distância é praticamente a mesma, né? Lá era 1.8, aqui 1.9. E a velocidade de cruzeiro, 33.3, que está bem próximo do César ali de 25 alguma coisa, né? Você tinha feito quanto? 3.8. Passou o painel ali, mas ali estava indicando o sistema de condução ecológica. A pergunta mais fácil é perseguir eficiência energética. Se ela não veio original, é porque... Aqui eu tenho um questionamento. Ele diz que as montadoras perseguem eficiência energética. Concordo. Toda tecnologia embarcada hoje nos carros é justamente para isso. Agora, afirmar que se não vem de fábrica, não é possível ninguém criar algo que traga resultado, eu discordo. A gente vê aí na história várias coisas que foram aperfeiçoadas de um fabricante para gerar mais resultados. Uma contraindicação, aquilo tem de...
Contraindicação. Sim. Existem vários sistemas de células de hidrogênio no mercado, que você vê disponível na internet, que criam uma quantidade enorme de gás de hidrogênio, que precisa da necessidade de um PWM, de um simulador de sonda lambda, de alguns sensores, para ela funcionar. E aí, realmente, esse sistema eu não vejo que traga resultado, porque você enriquece muita queima, tem que ficar simulando para a sonda lambda um sinal mais baixo, como se a mistura estivesse pobre. E isso, a longo prazo, realmente pode trazer um dano. Só que aqui nós estamos falando de um otimizador de combustível, é diferente, não é uma célula de hidrogênio. Esse otimizador de combustível vai enriquecer a queima do combustível, corrigindo até a faixa de estequiometria na razão a combustível. Sabemos que é uma quantidade de combustível na unidade 1 e uma quantidade de razão na estequiometria para cada tipo de combustível, gasolina, etanol ou diesel, e essa razão é a quantidade de ar. Então, é nesse ponto que nós trabalhamos. A correção do combustível é a mesma coisa que andar com uma gasolina tipo C e uma gasolina aditivada. Qual que vai te trazer mais performance? Aditivada. É o que nós fazemos, aditivamos o combustível, aumentando o poder calorífico até uma faixa segura. Esse é o processo real do sistema WR2000 da Hybrid. Durabilidade, segurança, seja o que for. Quando a gente fala em durabilidade aqui, eu também tenho que dar ênfase. Nós falamos da redução de poluentes. Se eu tenho um catalisador veicular, onde as partículas que vão passar ali são menores, eu vou aumentar a vida útil desse catalisador. Como também vai diminuir o encrustamento de carbono, vai diminuir os desgastes de algumas peças móveis dentro do motor, vai preservar seu óleo, porque não vai ter contaminação. Então, essas coisas que foram estudadas durante 15 anos antes de trazer o produto para o mercado. E todos esses dados estão disponíveis a qualquer pessoa que queira tirar a dúvida sobre a tecnologia. Curtiu? Você achou que dava pra fazer isso? Não. Então, aqui nós vamos agora falando na parte comercial. O intuito todo dessa matéria era demonstrar a tecnologia desse fabricante desse carro, dessa marca desse carro, que é possível gerar economia sem nenhum equipamento. Ok? Cara, olha aí, 9.2, tá bacana. Agora, o sistema mais... Eu agradeço a atenção de todos. Inclusive, esse meu cliente aqui tem vídeos disponíveis na internet antes da matéria e após a matéria, falando da eficiência do carro dele. Então, isso demonstra que a tecnologia funciona. Então, era isso que eu queria justificar, mesmo porque eu pedi um direito de resposta junto à emissora e ao programa e foi negada. Negada em termos, vá lá e tenta. Então, isso para mim, vá lá e tenta, é uma negação. Então, eu estou fazendo um vídeo aqui para esclarecer todo esse cenário. Muito obrigado.